Bom, meu nome é Regina Vilela, todo mundo sabe que eu sou jornalista e eu estou aqui para entrevistar a advogada Patrícia Alonso. Ela é uma especialista em direito de família e se especializou mesmo em defesa da criança, né? Principalmente porque ela luta contra a pedofilia e contra a alienação parental. Patrícia, eu quero essa entrevista com você especialmente por um motivo. Eu tenho criticado muito a possibilidade do senador Magno Malta vir a ser ministro do Jair Bolsonaro. Tem uma impressão ruim dele por causa de envolvimento dele na máfia dos sanguessugas, né, notícias. Mas eu queria saber de você, que é uma profissional que eu respeito muito pelo seu trabalho, eu queria saber exatamente uma coisa. O Magno Malta presidiu a CPI da pedofilia, a CPI dos maus tratos infantis. Que resultados práticos e como é que foi a atuação dele, segundo a sua visão? Que resultados essas CPIs trouxeram para resguardar a criança brasileira? Ok. Regina, obrigada pelo seu contato. Para mim é um prazer muito grande poder estar falando com você. Na minha opinião, o senador Magno Malta é o melhor nome para assumir essa pasta, né, dos direitos humanos, que estão querendo chamar de família, mas aí eu acho que se a gente colocar família, fica uma coisa muito paternalista, né? Eu acho que deveria continuar com o mesmo nome, Ministério dos Direitos Humanos. O senador Magno Malta ele tem um perfil de um político muito diferenciado no Congresso Nacional, e eu acho que é isso que causou um pouco de tanto barulho, desde quando ele perdeu a eleição até agora, né? Porque, na realidade, o senador Magno Malta sempre foi uma voz no Congresso Nacional de tudo aquilo que ninguém falava, né? Um pouquinho antes da CPI da pedofilia, a gente não pode esquecer que o senador Magno Malta ele fez a CPI do narcotráfico. Ninguém falava sobre o narcotráfico no Brasil, né? Ele fez o trabalho do narcotráfico, prendeu o Hildebrando Pascoal, que foi um colega dele, o Hildebrando Pascoal era um deputado no Congresso Nacional. Imagina, um colega prendeu um outro colega e o senador Magno Malta teve essa capacidade, né, de encarar de frente o Hildebrando Pascoal. É tanto que até hoje, se você vai no Acre, não tem muito o que conhecer lá na capital, mas vão passar na frente da penitenciária e vão dizer que o Hildebrando continua lá preso, né? Bem, depois do narcotráfico veio o trabalho da pedofilia, que também era um outro assunto que não se falava no Brasil. Além de advogada, também sou historiadora. E quando a gente começa a estudar sobre a história do Brasil, a gente vê que desde os bandeirantes, a gente vê sobre o abuso infantil, né? Desde os indígenas e assim por diante, e que ninguém falava, né? A verdade é que sempre existiu no Brasil essa questão da abuso sexual infantil, e ninguém nunca abordou esse tema, e veio o senador Magno Malta em 2006 com a CPI da pedofilia. Veja bem, acho que tem resultado prático esse trabalho de denúncia e esse trabalho político da parte dele trouxe algum resultado prático? Então, trouxe algo prático porque, na realidade, não se prendia o abuso sexual infantil, porque acabava se tornando uma prática normal entre as crianças. Veio leis, inclusive, fortaleceu o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Mas o que acontece? No trabalho que o senador Magno Malta estava fazendo em 2006, veio os guardiões, os pedófilos que se tornaram pais, com a lei da alienação parental em 2006, e eles calçam a CPI da pedofilia com a lei da alienação parental. Então, ao mesmo tempo que nós tínhamos a CPI da pedofilia vindo, nós temos a lei da alienação parental caminhando junto. Em 2010, em agosto, eles aprovam a lei da alienação parental e em dezembro encerra a CPI da pedofilia. Ou seja, nós agora prendemos qualquer pessoa que abusa da sua criança que não faça parte da família, mas quem faz parte da família está toda guarnecida com a lei da alienação parental. Então, Deixa eu te fazer uma pergunta. Só para explicar rapidamente o que é a lei da alienação parental. É quando um dos pais, né, um casal, por exemplo, casa, tem um filho, e um dos cônjuges, né, abusa da criança e o outro acusa esse abuso. Na maioria dos casos,
infelizmente, são os pais, né? Os homens que são os maiores responsáveis por esses casos. Daí surgiu a lei de alienação parental, em que esses homens, né, apontam o dedo para o acusador, no caso as mães, alegando que elas sejam doidas, né, porque estão querendo uma separação e estão apontando um problema que não existe. Seria mais ou menos isso, né? E que, na verdade, o que mais tem se provado é que as acusações, quando ocorrem, elas são verdadeiras, não é? E aí eu queria saber o seguinte: essa lei foi criada para resguardar o bandido? Então, você aprendeu a lição. Você está falando exatamente o que é a lei da alienação parental. Mas, na verdade, venderam para o Congresso Nacional em 2006 que a alienação parental, quando um casal está em disputa, aquele que tem a guarda, que fica com a guarda da criança, que geralmente são as mães, elas impediriam os pais de conviverem com seus filhos de forma harmoniosa. Não mostrando, Regina, não mostrando o outro lado da maçã. Por que essas crianças não querem conviver com os pais? E aí a gente fala a sua fala, exatamente por causa do abuso, da violência doméstica, dos maus tratos. Ou seja, a criança não é obrigada a conviver com pessoas que não as tratam de forma adequada, de forma humanizada. Então, é claro, você gostaria de conviver com a pessoa que te maltrata, que te xinga, que te bate, que te estupra? Não, se nós adultos não queremos ter esse tipo de relação, por que que nós adultos obrigamos as crianças a terem esse tipo de relação? Então, quando se leva isso na justiça, a justiça, através desses abusadores que fazem as suas defesas, eles alegam que não há abuso, que não há maus tratos, que não há uma convivência sufocante e que isso se chama alienação parental, entendeu? Entendi. Eu queria que você me explicasse uma outra coisa. Pela lógica dos acontecimentos no Brasil, a gente vê que houve uma interferência ideológica muito grande, tanto na justiça quanto na educação. Porque, primeiro, quis se trazer a ideologia de gênero para a escola, aí você vem com essa lei, tudo uma coisa meio que está meio encaminhada com a outra, né? Está tudo muito ligado. Você acha que isso tem realmente essa ligação que eu estou fazendo aqui ou não? É uma engrenagem perfeita que o partido do PT estava fazendo. Veja bem, em 2016, quando nós denunciamos a lei da alienação parental, a aplicabilidade dela em processos onde havia denúncias de maus tratos infantis e pedofilia, já havia no Congresso um movimento contra a ideologia de gênero e a escola sem partido. Então, ou seja, havia um bloco, havia uma fração dessa luta. Não se tinha noção do todo, né? Então, nós tínhamos uma fração do Congresso já gritando sobre escola sem partido, sobre ideologia de gênero. Por quê? Nas escolas estavam ensinando como fazer sexo, né? Crianças pequenas já ensinando qual era a pretensão deles? Não era ensinar sexo para as crianças poderem se defender dos abusos, não. Eles estavam ensinando sexo para as crianças para trabalhar com a dessensibilidade das crianças. Por quê? Porque tornar natural, né? Tornar natural o adulto mexer numa criança. Não só isso. Por quê? Porque essas crianças já estavam sendo abusadas em casa. Então, ao invés de elas serem abusadas em casa e denunciarem, não. Nas escolas, elas estavam aprendendo que o que estava acontecendo com elas em casa era algo normal, era algo legal, era algo que perfeitamente tranquilo. Então, o papai soltar o leitinho do pipi, que elas contam nas denúncias delas em boletins de ocorrência, na escola, elas vão aprender que no pipi se coloca a camisinha. Na escola, elas estavam aprendendo através da professora, colocar a camisinha na banana, que significava o quê? O órgão genital masculino, entendeu? E mais, Regina, nessa terceira engrenagem, por que tanto movimento para legalizar o aborto? Porque a criança que é abusada em casa, no transcorrer de tantos abusos, tanto abuso, ao ser engravidada, elas podem cometer aborto tranquilamente, sem serem criminalizado quem engravidou essas crianças. Então, da forma com que a gente estava indo, nós íamos ter a legalização do aborto não para as mulheres adultas, meu corpo, minhas escolhas. Não era por causa disso, era por causa das crianças que estavam sendo abusadas e que estavam vindo a ser engravidadas, entendeu? Magno Malta tem ciência desses problemas.
Então, o Magno Malta, ele tem ciência das denúncias que fizemos e que foi apurado na CPI dos maus tratos infantis. Eu presido a CPI dos maus tratos infantis e tenho convivido com tanta mãe sofrida. Tenho convivido com tanta mãe sofrida, por exemplo, por causa da desgraça da alienação parental, uma lei que já acabou no mundo, mas que ainda tem aqui, que o pai abusa, o padrasto abusa, e juízes, e muitas vezes o próprio judiciário em si, laudos falsos, psicólogos, psicólogas que dão laudos. E, aliás, tem uma máfia aqui no Brasil, especificamente em São Paulo, que nós já temos tudo na mão, que vende laudo dizendo que a mãe é louca e o juiz dá um laudo, e o juiz sentencia, devolvendo uma criança abusada para o abusador para viver com o pai e tirar a guarda da mãe. E nós estamos intrigados com tudo isso e lutando com tudo isso. E eu, essa semana, recebi tantas mães, um grupo enorme de mães, que perderam a guarda dos seus filhos, e eu comecei a ler algumas sentenças, e uma sentença de uma juíza, que é o troço mais esdrúxulo do mundo, e eu vou representar contra a senhora no Conselho de Justiça. Eu vou representar como cidadão contra a senhora. A senhora diz lá que realmente o pai tem compulsão sexual por criança, sabe? Mas ninguém pode determinar se ele vai abusar ou não. E aí tomou um menino e entregou para ele. A senhora acha que nós somos bobos? A senhora acha que nós somos bobos? Coisas muito piores, eu acredito que ele deve ter ciência, porque, veja bem, quando nós em 2016 fizemos a denúncia, nós levamos uma fração desses casos. É claro que nós fizemos todo um movimento nas redes sociais para que houvesse denúncias. E nós conseguimos colocar mais de 2.000 casos lá. Então, você imagina que o que eu estou denunciando, né, seja uma pequena fração, deve ter coisas muito piores lá. Né? Você acha que, então, como ministro, ele tem condição de fazer algo melhor e maior pela defesa das crianças? Eu não só penso que ele tem condição de fazer aqui no Brasil, como no mundo também, porque, veja bem, quando a gente começa a estudar sobre isso, nós vamos encontrar em 1998, nos Estados Unidos, uma doutoranda chamada doutora Judith Reisman, e que ela já falava sobre os atos suspeitos de Richard Gardner. Veja bem, 1998. Em 2010, e é o tal científico em que se baseou a lei da alienação parental aqui no Brasil. Exato. Quando você pega a justificativa da lei da alienação parental, está lá expressamente o nome dele, Richard Gardner. Esse Richard Gardner já estava sendo denunciado no FBI em 1998 nos Estados Unidos. Tanto ele é que pedófilo, né? Pedófilo, médico pedófilo, nunca houve reconhecimento científico do trabalho dele. A Associação de Psiquiatria Americana não reconhece a síndrome da alienação parental. A Organização Mundial de Saúde não reconhece. É verdade que o lobby pedófilo até hoje continuam trabalhando para que haja esse reconhecimento através do CID-11, através do Dr. William Bennett, ainda continua esse movimento, mas, graças a Deus, está se levantando em todo o mundo, e agora no Brasil, eu creio que a voz maior vai ser a voz do senador Magno Malta, tá? Porque, principalmente, ele tem imunidade parlamentar, você entendeu? Por isso que eu acho que ele tem que entrar, assim, é uma questão de vida ou morte para as crianças, não só do Brasil, do mundo. Porque, veja bem, o gabinete do senador Magno Malta foi o único gabinete que abriu as portas para ouvir essas denúncias. No mundo todo, existe esse tipo de comportamento. E todas as pessoas do mundo que se levantaram para denunciar, juíza, advogados, psicólogos, todos foram processados por esse lobby pedófilo. Então, se levantar o senador Magno Malta, ele tem imunidade parlamentar para poder contar, não só no Brasil, como na OEA e na ONU, o que aconteceu no Brasil. O que aconteceu no Brasil depois de 2010? Nós somos o primeiro país no mundo de pedofilia, no ranking em pedofilia, e nós somos o quarto país no mundo no ranking em feminicídio. Você pode ver, você nunca se perguntou por que tantas mulheres sendo mortas pelos ex-maridos e por que tantos ex-maridos matando seus próprios filhos? Eles estão fazendo isso por queima de arquivo. Porque a mulher denuncia e a criança vai contar também o que está acontecendo com elas. Então, a lei da alienação parental foi esse eixo imaginário social na sociedade brasileira que entrou em convulsão, que levou a sociedade em convulsão. Nós, tirando essas leis ideológicas do Brasil, nós vamos trazer o Brasil à lei crua, né? Abusar, estuprar, né? Inclusive,
há coisas importantes que foram tiradas da lei que nós precisamos voltar. Por exemplo, crimes contra a honra, crimes contra a moral e os bons costumes. Porque quanto menos moral você tiver de consideração no país, verdade. mais o juiz vai ter de parâmetro para julgar. Então, colocar um dedo no bumbum de uma criança é moral ou é imoral? Entendi. Né? E aí, Patrícia, nós temos isso de monte aí nos boletins de ocorrência e a justiça acha que é alienação parental. Eu vou voltar a conversar com você outras vezes. Te agradeço muito você me dar esses minutos aí, que eu sei que você é super ocupada. Nada, muito obrigada mesmo. Regina. Um grande abraço, viu? Tchau, tchau.